ninguém compreendia. Todo mundo reclamava. Porque hoje a igreja se nasce com poder. Aleluia! Amados irmãos, graça e paz para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, o missionário Fábio da Argentina, trazendo essa reflexão nessa tarde. Eu creio que da parte de Deus, pela sabedoria do Senhor, para todos vocês. Essa mensagem aqui para toda a nação brasileira, para todos os irmãos daqui do Brasil. Amém? A minha pergunta é, para você que está do outro lado, para todos vocês que vamos a refletir nestes dias que estamos guardados por causa das quarentenas e por causa da prevenção, certo? Minha pergunta é a seguinte: o coronavírus, essa enfermidade, essa doença, essa peste que está preocupando todo mundo e tem causado muitas mortes, minha pergunta é, realmente coronavírus somente tem matado vidas? Ou também tem salvado vidas? Qual foi o propósito da permissão de Deus para todos aqui, para essa doença, esse vírus ser expandido e acontecer? Na realidade, temos que todas as vidas têm que ser respeitadas, todas as vidas dos anciãos, as vidas dos jovens, das crianças, dos adultos, também ainda aqueles que estão em gestação, que ainda não têm nascido. Todas as vidas precisam ser respeitadas. Mas quando olhamos o que tem acontecido com esta situação do coronavírus, a gente pode ver que esse vírus tem afetado principalmente as pessoas maiores, certo? São as principais pessoas que estão no alvo desta situação, certo? Pessoas de risco, consideradas a partir dos 60 anos para cima, são as principais pessoas na linha de risco, certo? E quem são estas pessoas adultas? Se a gente for fazer uma comparação, esta doença, esta enfermidade não afeta as crianças, os jovens, principalmente afeta essa geração, certo? E quem são as pessoas maiores acima dos 60 anos? Os idosos. Quem são estas pessoas? São aquelas pessoas que já têm cumprido um ciclo de vida, pessoas que já têm transitado por essa terra, nesse mundo, que têm cumprido diferentes funções, que já têm cumprido missões, alcançado metas. São pessoas que já têm formado uma família, têm casado, têm trabalhado durante sua vida toda, pessoas que já têm estudado, que têm criado filhos, têm criado netos também, que, vamos dizer, pessoas que já têm vivido já a maior parte da sua vida nessa terra, certo? Então, isso aqui que está acontecendo, para vocês poderem entender, é tipo um jogo do xadrez, onde às vezes é necessário sacrificar algumas peças para poder salvar outras, ou talvez ganhar outras. Porque na realidade, com toda essa situação do coronavírus, que tem colocado por decretos governamentais nas diferentes partes do mundo, tem colocado as pessoas, todo mundo para dentro das suas casas. Em muitos lugares
com quarentenas totais, muitos lugares com quarentenas obrigatórias, certo? Mas o que tem trazido isso? Isso tem causado que nos últimos dias a mortandade mundial haja diminuído, certo? Como assim? Porque por causa destas leis, desta situação que está mantendo todas as pessoas dentro dos lares, das casas, certo? Os acidentes têm diminuído. Nos últimos dias, pessoas não têm morrido por as causas de acidentes. Ônibus com pessoas adentro não têm perdido o controle, não têm se acidentado. Aviões que talvez algum com talvez 200 passageiros não tenham caído, certo? Assassinatos não têm acontecido nas ruas. Pessoas dentro de um bar não têm brigado ao ponto de estar baixo aquele estado do álcool, não têm brigado e não têm matado uns aos outros, talvez com uma faca, talvez com os mesmos vidros de uma garrafa, entende? Crianças não têm sido estrupadas, mulheres não têm sido violentadas, estrupadas, talvez em alguma rua, talvez em alguma cidade, não têm sido estrupadas, violentadas e até assassinadas, certo? Crianças não têm sido sequestradas por causa de estar sozinhas na rua, por causa da distração dos seus pais. Não têm sido sequestradas crianças para consagrações de ritos satânicos, nem para tráfico de órgãos de crianças, nem para tantas coisas. Jovens, meninas, adolescentes não têm sido sequestradas por causa disto, por não poder sair na rua. Não têm sido sequestradas para a trata de pessoas, para o tráfico de prostituição, certo? Maridos não têm saído com alguma excusa da sua casa para trair a sua esposa. Adultérios não têm acontecido. Esposas não têm traído seus maridos na hora que seu esposo está trabalhando. Então, meus queridos irmãos, eu sei que está passando o horário, que é o que nós queremos compartilhar com todos vocês. Que isto que tem acontecido tem parado. A gente sabe que o mundo está paralisado e tudo está parado hoje, certo? Você pode ver que agora na praia não tem ninguém, por isso aproveitamos para fazer essa gravação desta palavra. E na realidade o mundo está paralisado, mas o que tem se paralisado é a quantidade de mortes que acontecem milhares por dia, por causa da maldade da humanidade, por causa da maldade do homem e da mulher. Nesses dias, por causa do pecado, tantas policiais hoje não estão morrendo nas mãos de bandidos. Vou pegar a minha Bíblia aqui, só deixa eu pegar a minha Bíblia. Policiais não estão morrendo nas mãos de bandidos por causa de confrontamentos policiais, certo? Bandidos não estão morrendo nas mãos de policiais por causa de ter saído a roubar algum lugar, ou talvez nas mãos de algum cidadão que está arrumado na sua casa e tem alguma arma. Por quê? Porque as pessoas estão obrigadas e apavoradas com pânico e ficam encerradas nas casas. Então, quantas mortes têm sido evitadas também por qualquer acidente, por causa da imprudência das pessoas, né? Quantas vidas foram livradas de ter morrido nestes últimos dias por causa do coronavírus. Então, se sabemos que muitas pessoas têm morrido
por causa do coronavírus. Mas também sabemos que muitas outras vidas têm sido libertas da morte. Porque por causa desta limitação das pessoas sair de casa, a maldade do homem não esteve também espalhada. Porque não podemos esquecer, o que mais vidas mata no mundo por dia é a maldade do homem. A maldade do homem causa doenças e tantas coisas. Causa disto, pessoas, talvez filhos que passam o tempo todo na rua e que nunca passam tempo com seus pais. Agora é uma oportunidade também que famílias estão reunidas, certo? Por causa desta situação, se encontram dentro de casa. Um acontecimento que pode acontecer generalmente, unicamente na víspera do Natal, onde a família está reunida. Vou pegar mais um negócio aqui para poder colocar. Essas situações, certo? Que acontecem somente em épocas unicamente especiais, talvez uma vez ao ano. Agora, podemos ver que as famílias têm um tempo para poder compartilhar. Muitas discussões que acontecem muitas vezes por causa de falta da comunicação. Hoje as pessoas podem conversar, se compreender, se conhecer através de tudo isso, porque vão passar tempo, certo? Pais que vão poder conhecer melhor seus filhos, porque generalmente não passam tempo dentro de casa. Filhos que vão poder conhecer melhor seus pais, porque também não passam tempo dentro de casa. E então realmente esse é um tempo que Deus está nos permitindo. Deus está nos levando para uma reflexão, para que realmente possamos refletir sobre o que Deus está permitindo. Muitas vezes, mas por que Deus tem permitido? Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus não impediu aquele vírus chegar no mundo? Por que Deus permitiu tal coisa? Porque muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus. Sempre que o que Deus está nos ensinando, que sempre que Deus permite alguma coisa, é porque Deus tem um propósito. E os propósitos de Deus são perfeitos. E seus planos não falham. Entende? Então, nesse tempo, nós como igreja, antes de sair a orar e pedir, Deus, tira esse vírus, antes de querer sair para pregar o Evangelho, não é tempo de pregar o Evangelho nestes dias, é tempo de orar. Mas por quê? Orar por quê? Certo? Porque se Deus tira facilmente e rapidamente esse vírus, as coisas vão voltar ao normal. As pessoas vão continuar sem se arrepender. E muitas mais vidas vão continuar morrendo. Por quê? Porque a maldade do homem vai retornar, vai voltar a sair para a rua. E vão começar de novo os surtos, as mentiras, os adultérios, as traições, os estrupamentos, os assassinatos, os homicídios, os suicídios, tanta coisa, os acidentes, e nada vai mudar. Então, Deus tem paralisado o mundo, Deus parou o mundo, porque a maldade do ser humano nesses dias tem chegado na presença de Deus, da mesma forma que chegou nos tempos de Nínive, nos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé. E Deus tem paralisado o mundo, tem colocado todas as pessoas dentro de casa, para que as pessoas possam agora já não estar distraídos, parar de tanta correria, parar de estar em seus trabalhos. Que tantas vezes Deus quer falar com as pessoas, mas a pessoa está tão ocupada, não deixa tempo para nada, que não consegue ouvir a voz de Deus. Deus teve que colocar todo mundo para dentro de casa, para que as pessoas possam agora, nesse momento de reflexão, de quarentenas, que possam ouvir a voz de Deus.
Amém? Porque a palavra de Deus nos disse. Vamos a compartilhar essa palavra aqui. No livro de 2 Crônicas. Eu convido vocês para abrir no livro de 2 Crônicas. Vamos a esse tempo para isso. Entende? Para que as pessoas possam ver. No livro 2 Crônicas, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e se o meu povo, sobre os quais o meu nome é invocado, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, vou segurar aqui, então, repete comigo aí em casa, olha aqui essa palavra, então eu vos ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus disse, se buscar a minha face, se humilhar, se orarem, se arrepender dos seus maus caminhos, então, disse Deus, se vocês fazem tudo aquilo, então eu vou ouvir vocês. Amém? O que significa buscar? Aí a palavra de Deus diz, buscar a sua face. O que significa buscar a sua face? Não significa simplesmente pedir a Deus e dizer, Deus, nos livra deste mal. Deus, leva agora esse vírus e liberta a humanidade. Não, não é isso aí. Quando a palavra de Deus está falando de buscar a sua face, está falando justamente de buscar dele, buscar de Deus, se aproximar de Deus, buscar da presença de Deus. Buscar a face significa buscar ele, se aproximar dele. Esse é o momento que nós precisamos buscar dele, nos aproximar, certo? Para poder perguntar para Deus e para Deus nos fazer entender por que isso está acontecendo, para que Deus possa nos falar e nos revelar quais são os propósitos de todas estas coisas, porque muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus, damos tão rápido nas nossas mentes, pensamos tanta coisa, mas se Deus é bom, por que Deus permite esse vírus? Se Deus é bom, por que Deus permite os terremotos? Mas muitas vezes não paramos para ver o propósito do Senhor, especialmente coisas como essas, certo? Porque a palavra de Deus diz que assim como existe uma distância entre os céus e a terra que é ilimitada, da mesma maneira existe uma distância entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Por isso, em tantas correrias, muitas vezes, por não nos aproximar perto de Deus, não conseguimos entender, não conseguimos ter a mesma visão de Deus. E Deus nos diz, é necessário se aproximar, se arrepender, é um tempo para buscar de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e reconhecer Deus. Esse é um momento para refletir e dizer, Deus, realmente, eu entendo que precisamos de você. Nós entendemos que não somos ninguém, não somos nada sem ti. Um simples vírus, que aparentemente é uma simples gripe, algo que nem ainda dá para enxergar, tem conseguido parar o mundo em tão poucos dias. Isso mostra para nós que não somos ninguém. Humilhar é reconhecer que precisamos de Deus, precisamos das respostas de Deus. Não temos todas as respostas, não somos ilimitados, não somos super fortes. Vemos como um simples vírus tem matado tanta gente. Mas é isso aí que Deus está nos trazendo para refletir. Então nós, nosso trabalho como igreja, como cristãos, é começar a orar nesse tempo e começar a orar para que o Espírito Santo, nesse momento que todas as pessoas agora têm mais tempo, nesse momento que as pessoas podem refletir, nós temos que orar. Nosso trabalho é orar para que o Espírito Santo
convença o mundo de pecado. É agora que a igreja precisa orar, para que nesse momento que as pessoas têm tempo para ouvir, que Deus possa falar ao coração das pessoas, da humanidade, para que as pessoas possam refletir sobre a vida, sobre o reino de Deus e sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo. Amados irmãos, desde o estado de Santa Catarina, mando um abraço. Falo para vocês que eu não estou saindo para nada, só para ir para o supermercado, mas agora saí nesse momento, que eu sei que não tem ninguém aqui na praia, só para trazer essa mensagem para todos vocês. Que Deus vos abençoe, estejamos firmes. Tempo para uma coisa e tempo para outra. Tudo tem seu tempo, disse a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Tempo para pregar, mas este tempo para orar, interceder, para que a humanidade possa entender, para que quando tudo isso passe e as pessoas possam tomar consciência, depois quando a gente sair novamente para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas possam compreender, possam entender por que nós pregamos e por que eles precisam de Jesus. Amados irmãos, amado povo e nação brasileira, um grande abraço para todos. Seu irmão, o missionário Fábio. Que Deus vos abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.